Os problemas da educação tradicional do ponto de vista da gestora de uma escola humanista. Assista esse vídeo. Quais são os problemas da educação tradicional? A educação tradicional normalmente foca no professor, no conteúdo e na meritocracia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o professor é a pessoa que vai transmitir os conhecimentos para o aluno e, deste ponto de vista, considera-se que o aluno, a criança, o adolescente, são seres passivos, são seres sem sabedoria e que vão receber esses inputs, esses conteúdos de fora deste mestre que é o educador, o professor. O professor, em geral, é o que detém todo o conhecimento e o aluno é o que vai receber. Quais são os problemas dessa metodologia? A criança é muito pouco considerada, os saberes inatos ou a construção do pensamento não importa. O que importa é decorar o conteúdo, poder responder a ele e tem uma forma correta de responder a todo tipo de conteúdo. É claro que conteúdos exatos, como a matemática, não tem forma meio correta, ou é sim ou é não. Então, matemática é um conteúdo exato. Na educação tradicional, ou você acerta ou você erra. Na educação não tradicional, mais humanizada, você considera o raciocínio que a criança teve durante o percurso do pensamento matemático e isso é levado em consideração. A criança não é levada em consideração na educação tradicional no sentido do conhecimento. Ela recebe e tem que reproduzir. Reproduziu bem, funcionou, vai bem. Outro ponto que não é muito favorável, a meu ver, na educação tradicional, é homogeneizar as crianças. Então, já que o conteúdo tem uma resposta correta e uma forma de ser transmitido, as crianças têm que fazer tudo da mesma forma. Então, não leva em consideração individualidade nenhuma. O professor fica na frente, muitas vezes ele fica mais elevado do que o resto das crianças e as crianças ficam sentadas enfileiradas para não proporcionar discussões e conversas, diferente de uma escola mais humanista, eventualmente, que vai criar uma roda para a aula, né, onde todos se olham e podem se escutar. A educação tradicional é uma classe, uma criança atrás da outra, e a ideia é que ela olhe só para frente para aquele professor que é da onde vem o conhecimento. A educação tradicional na primeira infância, ela aparece com divisões etárias bem corretas, então as crianças bebês todas estão juntas, as crianças de 1 ano estão todas juntas, porque tem esse olhar mais homogêneo do que se espera daquelas crianças, né? Que nível de desenvolvimento a criança de 1 ano tem que estar. E aí olha-se para essas diferenças como algo que não está bem. Então uma criança de 1 ano que não faz isso, aquilo outro, não está correta, não está no esperado para ela, então por isso ela precisa disso, daquilo outro. Então é assim que isso vai aparecendo na educação infantil. Ou as crianças não podem ter uma relação com o corpo e com o ambiente de uma forma muito orgânica, né? Precisa se manter o que é correto, o que é limpo, o que é esperado para a criança fazer. Ela não tem muita margem ali de criação. Do ponto de vista do educador, na educação infantil, os conteúdos já são estabelecidos. Então, já que deste ponto de vista o conhecimento está no adulto, é o adulto que sabe o que é melhor ser ensinado para a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, isso também aparece dessa forma na educação infantil, né? O currículo é um currículo já fixo do que vai ser transmitido ou vivido, mas transmitido para as crianças nessas faixas etárias. O Manduí é o oposto da educação tradicional, porque aqui no Manduí a gente considera a individualidade e respeita o tempo de cada criança. A gente constrói e propicia ambientes em que as crianças podem aprender umas com as outras, com o próprio ambiente e com os adultos também. A partir de um currículo muito profundo e um olhar muito especializado para cada momento do desenvolvimento, para que a gente possa aproveitar essa fase que é tão rica do desenvolvimento humano. Se corre o risco no Manduí do seu filho não aprender coisas e chegar inapto ao 1º ano do fundamental, não corre. Porque a gente garante um olhar muito individualizado para cada criança e cada educador aqui tem uma bagagem muito profunda do desenvolvimento infantil e do currículo que o Manduí construiu para essa faixa etária. Então, essa criança vai ficar aqui até perto dos 6 anos e vai sair daqui com todo o instrumental para ir para qualquer tipo de escola, bilíngue, trilíngue, uma escola brasileira, mas vai conseguir aprender a ler, escrever, vai estar se alfabetizando ao longo do processo do Manduí, porque ele vai viver em ambientes alfabetizadores, tanto em relação às letras, quanto em relação aos números e os conteúdos que o 1º ano começa a exigir. O que a gente consegue
observar nas crianças que se formaram aqui, a gente pôde oferecer uma educação integral aqui no Manduí. E integral abarca o corpo, a mente, o espírito e as emoções de cada criança. As crianças vão se aprofundando nos conhecimentos que as interessam e aqueles que não interessam mais, que elas precisam ter, a gente vai encontrando uma forma respeitosa de apresentar essas crianças e de trazer o interesse mesmo para eles. A ideia com isso é construir cidadãos resilientes, pessoas que consigam ir em busca do que desejam, consigam construir conhecimento, consigam entender e respeitar ao outro e a forma com que o outro está no mundo. Então, com isso, as crianças vão conseguir se adaptar aos ambientes que fizerem sentido para a família e para elas mesmas e ir atrás do conhecimento que as interessa. Um ponto importante da educação aqui no Manduí é poder trazer para a criança ferramentas e recursos para lidar com as transformações velozes que estão acontecendo no mundo de hoje. Em geral, as escolas têm uma dificuldade de se adaptar ao mundo e à velocidade que as mudanças acontecem. A gente toma bastante cuidado com isso aqui, a gente está o tempo inteiro muito atento às necessidades das crianças e das famílias e ao que o mundo está exigindo. Então, a ideia é que as crianças saiam daqui com recursos para se adaptar e se transformar. Enfim, a educação tradicional pode fazer sentido sim para algumas crianças e suas famílias. Do meu ponto de vista, ela é empobrecedora, já que os conteúdos, que é o forte da educação tradicional, podem ser acessados de muitas formas hoje em dia. Então, o mais importante aqui no Manduí é que a gente possa trazer recursos para as crianças construírem o conhecimento de dentro para fora e assim ficarem fortalecidas para lidar com o mundo como é e as transformações que ele convoca.